Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês falar um pouco sobre a nossa identidade. A nossa identidade. Queridos, o reino espiritual, ele é real. Existe um reino que ele é espiritual e ele é extremamente real. Em João 4:24, a palavra de Deus afirma, palavras do Senhor Jesus: Deus é Espírito. Deus, ele é Espírito. Em Hebreus 11:3, a palavra de Deus fala assim: pela fé entendemos que o universo foi tomado pela vontade. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, o reino de Deus, o reino espiritual, ele é extremamente real. O reino espiritual, ele é extremamente real. O reino espiritual, ele vem antes do reino físico. Queridos, se Deus, ele é Espírito, e Deus, ele é o Criador de todas as coisas, o reino espiritual, ele veio antes do reino físico. Hebreus vai falar que pela fé nós entendemos que as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Então existe um reino que ele é invisível. Existe um reino que eu e você não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, que nós não alcançamos com nossos 5 sentidos. Mas esse reino, ele é extremamente real. O reino espiritual, ele é real, queridos. E quando eu e você nascemos de novo, nós começamos a entender e discernir esse reino. Quando eu e você nascemos de novo, a Bíblia fala que Jesus, ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos transportados de um império para um reino. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a ter contato com esse reino espiritual. Nós começamos a entender as coisas de forma espiritual. O homem natural, queridos, ele não entende o reino espiritual. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Abram comigo lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Vamos começar a ler no versículo 12. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, queridos, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Você consegue entender? O texto fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. 2 espíritos, o Espírito do mundo e o Espírito que provém de Deus. 2 classes de pessoas, aquelas que são influenciadas pelo Espírito do mundo e aquelas que são influenciadas pelo Espírito de Deus. E tudo isso gira em um reino espiritual. Só que o que acontece no reino espiritual reflete no reino físico. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo entender?
existe um reino espiritual. Existe uma realidade espiritual. Eu e você temos uma identidade em Deus. Nesse reino espiritual, quando eu e você nascemos de novo, nós temos uma identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Deus. E a nossa luta, queridos, não é contra sangue e carne. Lá em Efésios nós vamos ler o texto e Paulo nos garante que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais, nesse reino celestial. Então a minha luta não é contra a minha sogra. Não, a tua luta não é contra a tua sogra. Então minha luta não é contra o meu patrão. Não, queridos, a tua luta não é contra o teu patrão. Existe uma guerra espiritual e nosso inimigo se chama o diabo. Existe um inimigo. Eu e você temos um inimigo. João 8,44 fala assim, Jesus falando para os fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não crerem. Queridos, o diabo, ele é o pai da mentira. Toda a mentira, ela provém do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. O que nós podemos concluir? Existe uma guerra entre a verdade de Deus e as mentiras do diabo. Existem pessoas influenciadas pelo espírito do mundo e existem pessoas influenciadas pelo espírito de Deus. Então existe uma batalha entre verdades e mentiras. Verdades e mentiras. Existe uma luta entre luz e trevas. Nossa identidade é a verdade de Deus em nós. Nossa identidade é a luz de Deus em nós. Queridos, nós temos uma identidade. E essa identidade, ela luta entre verdades de Deus e mentiras do diabo. Existe uma nova realidade da nova criatura, uma nova natureza que em nós habita, que ela luta com as verdades de Deus contra as mentiras do diabo. Quando a Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma verdade de Deus, lutando contra as mentiras das acusações do teu passado. Você consegue entender? Existe uma guerra entre luz e trevas, entre verdades e mentiras. Verdades e mentiras. Vivemos essa guerra entre trevas e luz. E o tema da minha mensagem hoje é entre trevas e luz. Entre trevas e luz. Eu vou usar o exemplo de um homem, querido, que mesmo tendo as promessas de Deus, ele estava em trevas. Mesmo sendo judeu, da linhagem de Abraão, com as promessas de Deus sobre a vida dele, ele estava em trevas. Ele vivia uma vida sem luz, mais conhecido como Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele, depois nós vamos entrar nisso, mas ele é conhecido como Bartimeu. Eu poderia usar qualquer outro personagem bíblico para direcionar isso. Poderia usar a vida de Paulo. Paulo também estava em trevas e de repente ele estava em luz. Só que se eu uso Paulo, você pode falar assim, mas Paulo foi Paulo. Então eu prefiro usar Bartimeu, que era um mendigo, tinha suas dificuldades, que nós olhamos e falamos, não, com ele eu posso me comparar. Talvez algumas coisas dele possam falar na minha vida. Abram comigo lá em Marcos 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Preste muita atenção nesse texto, queridos. Preste muita atenção nessa palavra. Marcos 10, versículo 46.
foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos, esse homem, ele tinha uma identidade, ele tinha sobre si as promessas de Abraão, ele era da linhagem do povo judeu, então as promessas de Deus estavam sobre a vida dele. As promessas que Deus prometeu a Abraão, que da sua descendência viriam multidões e multidões, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, que Deus tinha um plano para aquele povo. Todas essas promessas estavam sobre a vida de Bartimeu. Só que ele estava à beira do caminho. Esse homem estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Sua identidade era de como? Cego e mendigo. Cego e mendigo. O seu nome não era Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho de Timai, significa impuro. Apeshite, que é o Novo Testamento em hebraico e aramaico, apresenta o nosso personagem como Timai Bartimai, o impuro filho da impureza. Imagine você ter um nome assim, o impuro filho da impureza. Mesmo você tendo as promessas de Abraão, você estava nas beiras do caminho, sem identidade, com uma identidade manchada. Contextualizando, queridos, a cultura judaica da época acreditava que se alguém nascesse com algum defeito ou doença, estava sendo castigado pelos pecados de seus pais ou antepassados. Lá em João 9:2, os discípulos perguntam, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pegou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, na cultura judaica, querido, se alguém nascesse com algum problema, todos associavam isso ao pecado. Então, todas as pessoas que viam o filho de Timeu sentado mendigando, o que eles pensavam? É um maldito pecador. Ou ele ou seus pais pecaram. Ele está na beira do caminho ali mendigando porque ele merece, porque ele é um pecador. Era assim que a mentalidade judaica pensava. Tanto é que quando os discípulos passam e eles veem um cego, o que eles perguntam para Jesus? Quem que pecou? Esse ou os seus pais? Você já percebeu que na minha e na sua vida a gente pensa assim? Vê alguma coisa errada nas nossas vidas? De onde eu errei, Deus, para que isso aconteça em mim? Você nunca fez isso? Sim ou não? Se manifesta aí, senão só vou achar que só sou eu. Dá alguma coisa errada, Deus, por quê? Onde eu errei? Deus, sonda o meu coração, se há pecado em mim, a gente começa. E as pessoas olhavam para esse homem na beira do caminho, mendigando, e achavam que ele estava cheio de pecado. Isso aí é uma desgraça. Pecou, está sofrendo, merece sofrer, porque está em pecado. Era isso que eles pensavam. Em João 9,34 tem uma coisa muito interessante. Os fariseus questionando o cego que Jesus curava, não o Bartimeu, um outro, respondeu-lhes eles dizendo-lhes: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, expulsaram. Quando
Outro cego que Jesus cura, ele está lá conversando com os fariseus perguntam para ele, mas quem que foi esse que te curou? Ele fala, não, foi um homem chamado Jesus, e vai explicando para eles, e daí os caras insistem, o cara, pô, vocês também querem virar discípulo dele? Os fariseus olham, você é nascido todo cheio de pecado, seu impuro, seu imundo, você quer ensinar a gente? Era a mentalidade da época. Se você tivesse qualquer problema físico ou qualquer doença, você era um impuro pecador. E Bartimeu estava sentado, mesmo tendo as promessas, sentado na beira do caminho, mendigando, e todo mundo que olhava para ele falava o quê? Impuro pecador. Impuro pecador. Você consegue entender isso, queridos? E agora eu quero te perguntar uma coisa: quantas vezes as áreas das nossas vidas estão na beira do caminho? Quantas áreas das nossas vidas muitas vezes estão jogadas à beira do caminho? Às vezes são as nossas emoções, às vezes são as nossas finanças, as nossas famílias, áreas das nossas vidas que ficam mendigando, que ficam pedindo esmola, mesmo tendo as promessas de Deus, estamos à beira do caminho. Cegas, mendigas, guerreando entre verdades e mentiras, entre luz e trevas. No mais íntimo de nós, queridos, muitas vezes a gente acaba até questionando as promessas de Deus, a veracidade da palavra de Deus. As áreas das nossas vidas muitas vezes estão mendigas, presas, amarradas em mentiras, e nós acabamos comparando e olhando para a palavra de Deus, nós olhamos para as promessas de Deus, nós olhamos aquilo que Deus falou, nós olhamos a situação que nós vivemos e as contas não fecham. Deus fala uma coisa, mas infelizmente nós estamos vivendo outra. E quando nós comparamos a nossa vida com as promessas de Deus, a conta não fecha, e nós olhamos e falamos, Deus, será que a tua palavra é verdade? Áreas das nossas vidas que estão cegas e mendigas. Não estamos, queridos, vivendo a vida e a vida em abundância. Provérbios 13:12 fala uma coisa muito interessante. A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Sabe aquela área que não rompe? Sabe aquelas promessas que você tem, elas não rompem, não acontecem? A esperança tardia faz o quê? Adoecer o coração. E daí nós olhamos para a nossa vida como um todo e nós começamos a identificar áreas que estão adoecidas, áreas que estão como o cego Bartimeu, queridos, sentadas na beira do caminho mendigando, sentadas na beira do caminho mendigando, lutando entre verdades e mentiras. Acabamos, queridos, crendo nas mentiras. Muitas mentiras, de tanto serem contadas em nossas vidas, elas acabam se tornando uma verdade entre aspas. Você já passou por isso? De tantas circunstâncias serem as mesmas, nós acabamos acreditando e falando, não, é assim mesmo. De tanto as circunstâncias nos enganarem, nós falamos, não, a vida é assim. A vida é assim. Vocês estão conseguindo me entender? Você está identificando áreas na sua vida? Que nós olhamos e começamos a falar, não, é assim mesmo, eu nem vou mexer naquilo. Não é assim. Queridos, não é assim. Acabamos crendo nas mentiras, ficamos cegos em trevas. Acabamos crendo nas mentiras porque as circunstâncias nos enganaram e nós acabamos caindo em trevas. As coisas escurecem. Só que interessante que o filho de Timeu, Bartimeu, ele toma alguns passos, queridos, e é esses passos eu quero trazer para você. Alguns passos que trouxeram transformação na vida dele, trouxeram uma mudança real na vida dele. O primeiro, ele reconheceu a Jesus.
quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. O que Bartimeu estava falando? Jesus, tu és o Messias. Jesus, você vem da linhagem de Davi, você é o filho de Davi, você pode todas as coisas. E ele começa a falar: Jesus, filho de Davi. Queridos, tudo na nossa vida começa a ser transformado quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos a Jesus nas nossas vidas, quando nós olhamos e falamos: Jesus é o Senhor das nossas vidas, Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele pode todas as coisas, eu creio sim que Jesus é o Messias. E quando nós cremos que o Jesus é o Messias, queridos, Ele entra em nós e Ele transforma a nossa natureza. Nós nascemos de novo. As promessas de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E a Bíblia é muito clara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vem uma nova identidade de luz sobre as nossas vidas. Eu e você somos o que Deus diz que nós somos. E quando nós reconhecemos a Jesus, nós nascemos de novo, queridos. Nós somos colocados em uma posição, assentados à direita de Deus, juntamente com Cristo Jesus. Essa é a nossa nova identidade, que aponta para a nossa nova natureza. Hoje eu e você manifestamos Jesus na terra. Nós não somos mais pecadores, queridos. Isso foi rompido. Nós somos santos. A justiça de Deus veio sobre as nossas vidas. Nós somos considerados justos diante de Deus, não pelas nossas ações, mas pela obediência dEle. Queridos, se pela desobediência de um só homem, Adão, a morte veio e reinou sobre o ser humano, muito mais a obediência do último Adão, Jesus Cristo, que obedeceu a Deus e abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. Hoje eu e você não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos pertence mais. Somos livres, somos filhos de Deus. Quando eu e você reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Messias, nós recebemos Ele no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho as mesmas características de Deus. Deus, Ele não é um pobre pecador. Deus, Ele é Deus. E eu sou filho de Deus. Eu manifesto as virtudes de Deus. Ah, pastor, isso não é para mim. Olha o tanto de coisa que eu faço. Isso aí é orgulho. Orgulho de não simplesmente receber. Sim, eu recebo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Só que tem que ser muito humilde para receber isso no seu coração. Por quê? Porque nós queremos fazer para ser. E em Deus nós somos, por isso nós fazemos. Ser como Jesus e servir como Ele. O ser vem antes. Esse homem, queridos, na beira do caminho, ele reconheceu a Jesus. Ele falou: Jesus, tu és o Messias. Tu és o ungido, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era isso que ele estava falando. E todos ao redor estavam ouvindo isso. O que ele fez? Ponto 2, ele venceu as muitas vozes. No versículo 48 fala assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi. Filho de Davi. E as pessoas vinham e começavam a repreendê-lo: fique quieto, não incomode o Messias. Só que sabe o que estava acontecendo no contexto, queridos? Jesus estava indo para Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. E aquela grande multidão
estava esperando que Jesus fosse para Jerusalém restaurar o reino davídico. O que eles estavam pensando? Que Jesus ia para Jerusalém restaurar o reino dos judeus sobre os romanos. Que Jesus estava subindo para Jerusalém para vencer e esmagar o povo romano. Por isso que eles estavam com pressa, eles falavam: fique quieto, ele tem coisas maiores para fazer. Querido, se um cego aparecesse no meio da multidão, a primeira coisa que a multidão ia fazer é empurrar o cego para Jesus. Para quê? Porque eles queriam ver milagres. Só que do cego, filho de Timeu, eles não queriam ver, sabe por quê? Porque eles estavam com desejos egoístas. Eles estavam querendo pensar: vamos Jesus, vamos conquistar os romanos. Era isso que estava acontecendo. E todas as vezes que as pessoas tentam te calar para você não ter um real encontro com Jesus, geralmente é por causa dos seus desejos egoístas. As muitas vozes tentaram segurar esse homem, queridos. Tentaram travar ele. E ele continuou gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As muitas vozes, queridos, podem ser o medo. Essas muitas vozes podem ser o medo. Existem áreas das nossas vidas que elas estão doentes. A esperança, muitas vezes adiada, adoece o coração. Então existem áreas doentes das nossas vidas que nós não gostamos de tocá-las. E daí vem aquela voz: você vai tentar de novo? Você vai fazer de novo? Você já fez e não deu certo. E você recua. Quantas promessas de Deus para as nossas vidas que pelo medo nós não avançamos e recuamos, porque nós fracassamos antigamente. E essas muitas vozes vêm na nossa cabeça: você não pode, você não consegue, você é incapaz, você não tem capacidade, tem pessoas melhores do que você. Da onde vêm essas vozes? A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é no reino espiritual. Existe o espírito do mundo e existe o espírito de Deus. Nós podemos ser influenciados pelo espírito do mundo e pelo espírito de Deus. O medo é o espírito do mundo que tenta nos prender. Não faça, você não pode, você não consegue, você já tentou e fracassou. Essa não é a nossa identidade. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos vencer a voz do medo, queridos. Nós precisamos avançar no projeto de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas você não sabe, eu errei, eu fali, eu quebrei. Quebrou, levanta e tenta de novo. Nós não somos guiados pelo nosso passado. Nós precisamos aprender a romper com o nosso passado. Nós precisamos aprender a entender o tempo e o modo de Deus. Coisas que você tentou fazer no passado, talvez não tinha sido no tempo. Você pode ter errado no tempo. Se levanta e tenta de novo. Ah, pastor, eu não vou liderar ninguém porque eu liderei e me machuquei. Ah, pastor, eu não vou tentar ajudar na igreja porque eu já me machuquei com a igreja. Queridos, eu me machuco com a igreja toda hora. Toda hora. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu não vivo para mim, mas vivo na fé no Filho de Deus. Nós precisamos romper com as muitas vozes, queridos. Nós precisamos romper com as muitas desculpas. A nossa mente começa a trabalhar e se encher de desculpas. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Queridos, você não pode, a capacitação vem de Deus. Eu não consigo, você foi capacitado por Deus. Qual que é a outra desculpa? Para cada desculpa que você der, tem um texto bíblico. Verdades e mentiras, luz e trevas. A nossa identidade está firmada naquilo que Jesus fez, não no que nós fazemos. Queridos, muitas vezes o diabo pode usar pessoas, queridos. Pessoas que de alguma forma falaram para você: você nunca vai ser nada, você não nasceu para dar certo, você vai dar errado.
O diabo às vezes pode ter usado pessoas para te travar, para te segurar, para deixar áreas da sua vida sentados em um canto na beira do caminho mendigando. Quais as vozes eu e você temos dado atenção? Quais vozes têm tentado nos repreender? Têm tentado tirar a oportunidade de alcançar o nosso milagre? Quais as vozes na nossa mente que têm nos travado? Quais as vozes que nós temos escutado? Nós temos escutado a verdade de Deus sobre as nossas vidas, ou nós temos escutado as mentiras do diabo? Queridos, a nossa vida, ela é uma luta entre verdades e mentiras, entre luz e trevas. Essa é a nossa luta. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando toda a altivez quebrando toda a altivez e todo conhecimento humano, levando todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Lutas entre luz e trevas. Luta entre luz e trevas. Todas as vezes que as áreas das nossas vidas estão mendigando é porque nós estamos acreditando em uma mentira. Todas as áreas das nossas vidas que estão desajustadas à palavra de Deus é porque nós estamos acreditando em uma mentira. Uma mentira. Toda e qualquer área da sua vida, que ela está desalinhada à palavra de Deus, é porque no fundo você está crendo em uma mentira. Porque toda a capacitação para viver a vontade de Deus, para a sua e para a minha vida, já foi dada em Cristo Jesus. Toda a capacitação. Nós fomos revestidos de Cristo. Nós entramos nele, nós estamos revestidos, como se nós vestíssemos a Cristo. E quando nós vestimos a Cristo, toda a capacitação para viver a vida que Deus planejou para as nossas vidas está nele. E nós temos isso. Só que o que acontece? Muitas vezes nós oramos e corremos atrás daquilo que nós já temos. Deus me capacita. Deus vai olhar, eu já te capacitei em Cristo Jesus. Deus, ele não age, queridos, ele reage. Preste muita atenção, Deus, ele não age, ele reage. Toda a capacitação foi nos dada. Quando nós agimos, há uma reação do céu. Existe alguém doente no nosso meio? Nós podemos ficar aqui, Deus cura, ou ir lá, como a palavra de Deus diz, e impor as mãos. Quando nós impormos as mãos, por uma ação nossa, uma reação dos céus, trazendo cura. Você consegue entender? Para todas as áreas da nossa vida, Deus, ele reage. Deus me levanta, Senhor, como líder na tua casa, simplesmente ande, vá, faça. Se dispõe, a capacitação vem por uma reação da tua ação. Vocês estão conseguindo entender? Quais as vozes que têm te repreendido? Quais as vozes que têm prendido a tua mente? Quais as vozes que têm falado para você, fica quieto no teu canto e não se mexe? Quais as decepções? Qual a esperança que muitas vezes foi adiada? Qual a expectativa que você colocou lá em cima e não se cumpriu? E colocou áreas da sua vida sentada mendigando em um canto? Hoje é dia da cura nesse lugar. Hoje você vai receber cura nessa área. Nós vamos romper, queridos. Nós vamos romper, queridos, porque toda mentira do diabo, ela vai cair por terra em nome de Jesus. E as verdades de Deus vão ser estabelecidas nas nossas vidas. A Bíblia fala que ele levanta e lança de si a sua capa. Alguns teólogos, queridos, dizem que havia um censo
onde eles pegavam, por exemplo, se você era cego, você chegava para os romanos, para quem administrava, mostrava, comprovava que você era cego, você ganhava uma capa. Você colocava aquela capa, daí você tinha permissão para mendigar. Você tinha permissão para mendigar. Você vai e fala, ó, eu sou deficiente, preciso mendigar, não tem como eu trabalhar. Você colocava uma capa, sentava e ficava mendigando. Quando Jesus chama ele, o que ele faz? Ele arranca a sua capa. Fala, isso aqui não pertence mais a mim. Queridos, e quais capas nós temos colocado nas nossas costas? Quais capas o diabo colocou nas tuas costas? Quais capas de incapacitação você colocou sobre você mesmo? Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou deficiente. Colocando capas. Quais as capas que você colocou sobre as suas costas, que você precisa tirar hoje, para que Jesus toque a sua vida e te transforme? Quais as capas? O que falaram para você que te machucou tanto, que deixou as suas emoções na beira do caminho? Qual foi a luta que você travou contra o diabo e você acabou se machucando, sentando na beira do caminho? Quais são as capas que você precisa arrancar das suas costas essa noite? Quais as capas você precisa tirar para você ter um encontro real com Jesus? Queridos, para eu e você recebermos o novo de Deus, preste muita atenção, para eu e você recebermos o novo de Deus, nós precisamos arrancar a capa. Nós não recebemos o novo se a gente continua agarrado com o velho. Queridos, muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso entendimento. Muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa própria teologia, queridos. Muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nos prende. Para quê? Para que a gente receba o novo. A palavra arrependimento, queridos, significa metanoia. Metanoia. Uma expansão da mente. Meta, como metafísica. Metafísica é o quê? Além da física. Metanoia é além da mente. Quando Jesus fala, arrependam-se e crede no Evangelho. Mudem a sua mente e creiam no Evangelho, nas boas novas. Metanoia, mude a sua forma de pensar e comece a pensar da forma de Deus. Quer ver para que nós precisamos de uma metanoia, queridos? Em Cristo Jesus, eu e você somos aceitos por Deus. Pastor, mas eu faço isso e isso. Em Cristo Jesus nós somos aceitos por Deus. Nós precisamos de uma metanoia, de uma mudança de mente. Amém, eu sou aceito, eu recebo. Em Cristo Jesus eu e você somos filhos de Deus. Amém, eu recebo, eu sou filho de Deus. Não é pelo que eu faço, mas sim porque Ele fez. Metanoia, mudança de mente. Nós precisamos expandir a nossa mente e começar a ver as coisas como Deus vê. O Evangelho, queridos, nunca foi uma lista de regras. Isso pode, isso não pode. Evangelho foi a transformação da nossa mente, para que a gente entenda a mente de Deus e viva em amor. Você pode dizer amém? Amém. Você crê nisso? Ah, eu posso ou não posso, pastor? É isso ou não é? Queridos, renove a sua mente. Mude a tua forma de pensar. Em Cristo Jesus, nós fomos transformados em uma nova criatura. Uma nova criatura. E nós temos hoje acesso a Deus. Nós temos hoje acesso ao conhecimento de Deus. Nós temos acesso às verdades de Deus. Só que muitas vezes nós não aproveitamos. Nós preferimos ficar sentados à beira do caminho. Jesus abriu um novo e vivo caminho. A Bíblia fala para a gente entrar diante de Deus com ousadia na sala do trono.
pela obra que Jesus fez. Só que nós não entramos com ousadia na sala do trono, porque muitas vezes nós estamos sentados à beira do caminho, mendigando. Você consegue entender esse paralelo? Bartimeu, filho de Timeu, ele tinha as promessas de Deus, queridos, e ele estava em trevas, ele não via a luz, ele estava cego. Muitas vezes eu e você, nós temos a promessa de Deus, nós somos filhos de Deus, mas existem áreas das nossas vidas que estão cegas. Só que vamos colocar um fim nisso, queridos, um fim nisso. Nós precisamos arrancar essa capa, nós precisamos abrir a mão desse velho entendimento, dessa velha maneira de pensar, e nós precisamos agarrar a nova mentalidade do reino, a maneira que Deus pensa, a maneira que Deus vê. Como eu e você vemos os nossos irmãos? Como nós nos enxergamos? Como que nós vemos as pessoas? Muitas vezes a maneira de eu e você enxergarmos as pessoas está cega à beira do caminho. Quando eu falo muito mal dos outros e ninguém presta, eu estou sentado à beira do caminho, mendigando. Quando eu falo mal do pastor, eu estou 2 vezes sentado na beira do caminho mendigando. Além de cego, é surdo. Você consegue me entender, queridos? Áreas das nossas vidas que ficam mendigando, sendo que Deus já nos libertou. Nós somos livres, querido, a vida está em nós. E hoje eu quero te perguntar, qual área que você precisa de um milagre de Deus? Qual área da sua vida que você precisa de um toque novo de Deus? Qual área da sua vida que você tem que arrancar essa capa maldita que colocaram na sua vida e que tem te prendido há anos? Qual que foi a esperança que foi muitas vezes adiada, que adoeceu o seu coração e te colocou sentado à beira do caminho, não crendo mais nas promessas de Deus? Quais as áreas que o diabo tem te colocado em uma cegueira? Qual que é a mentira que você acreditou, queridos? Qual que é a mentira que foi muitas vezes contada para você? Que você nunca vai ser próspero, que você nunca vai desenvolver, que você nunca vai crescer, que você nasceu para ser mendigo. Obras do diabo no reino espiritual é um bombardeio na tua mente todos os dias, e isso vai ser quebrado hoje. A unção, ela despedaça o jugo das trevas, e a unção, ela está nesse lugar. E ela despedaça o jugo das trevas. Tudo começa no espiritual, queridos. Tudo começa no reino espiritual. Tudo começa na nossa comunhão com Deus, na nossa oração, na imposição das mãos. E hoje nós vamos impor as mãos sobre vocês, e esse fardo maldito, ele vai cair por terra. Essa cegueira espiritual, ela vai cair por terra, e você vai se levantar como Bartimeu e vai seguir a Jesus, entendendo e vendo quem é o seu Salvador. A primeira imagem que esse homem teve foi do rosto de Jesus, queridos. E muitas vezes eu e você, nós precisamos olhar nos olhos dele, para nós nos apaixonarmos por ele, queridos, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Nós vivemos dentro da igreja, mas nós não olhamos nos olhos de Jesus. A vida fica difícil, fica chata, a gente fica mendigando, falando mal, queridos, porque nós estamos igual um mendigo à beira do caminho, sendo que eu e você fomos chamados para sentar à mesa do rei. Mas o que eu preciso fazer, pastor, para sentar na mesa do rei? Nada, querido, você só precisa crer em Cristo Jesus. Nós não vivemos do que nós fazemos, nós vivemos do que aquilo que nós cremos. E eu creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ele perdoou o meu e o seu pecado. E hoje eu e você temos acesso à mesa do Rei. Nós não somos mais mendigos. Aleluia. Nós temos que virar essa chave, queridos. Virar o nosso entendimento.
Aonde nós estamos, a graça de Deus ela se manifesta. Aonde eu e você estamos, onde nós pisamos, queridos, aonde nós estamos, o reino de Deus se manifesta. Aonde nós entramos, a libertação, a cura, a salvação. A unção está sobre as nossas vidas, toda a capacitação, assim como Jesus é, nós somos nesse mundo, assim como Ele é, nós somos nesse mundo, nós representamos a Jesus nesse mundo, eu e você somos embaixadores de Cristo, e aonde nós estamos, Cristo se manifesta. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Quando eu e você impomos as mãos sobre as pessoas, é como se Cristo Jesus impusesse as mãos sobre a vida das pessoas. Creia nisso, queridos. As circunstâncias, elas sempre tentam nos enganar. Há mentiras que ficam nos rodeando, e a nossa vida parece ciclos. Nós vamos, de repente nós caímos e voltamos. Ciclos malditos que vão ser quebrados em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para andar em círculos, queridos. Nesses ciclos de sobe e desce, nós fomos chamados para viver a abundância de Deus. Aleluia! Queridos, olha aquele texto que nós lemos de Coríntios, preste atenção. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para quê? Para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. O Espírito de Deus vem sobre nós para nos convencer daquilo que nós ganhamos gratuitamente. É nosso, é meu, lambando, eu recebo, é meu. Se a Bíblia fala que eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, eu recebo, é meu. Se a Bíblia fala que não existe condenação, acusação contra a minha vida, eu recebo, é meu. Se a Bíblia fala que eu sou feito justiça de Deus, e diante de Deus eu sou justo, amém, eu recebo, é meu. É meu. Quais são as áreas da sua vida que elas precisam de um toque? Que elas precisam de um toque, de uma transformação? Qual a área da sua vida que está na beira do caminho mendigando? Quais são as emoções que elas se repetem na sua vida? De tempos em tempos elas voltam na sua vida te atormentar. Quais são os pensamentos que você tem crido como verdade? Quais os pensamentos que vêm sobre a sua mente e você tem falado, puxa, isso é verdade? Quais são as mentiras que Satanás coloca no teu coração, atacando a sua identidade, que você tem falado, puxa, isso é verdade? Ah, eu não presto. Poxa, somando 1 mais 1 eu não presto mesmo. Queridos, ele veio para os doentes. E em Cristo Jesus nós fomos curados. Toda a capacitação para nós transformarmos a maneira que nós caminhamos já está em nós. Você não é mais escravo do pecado. Você foi liberto por Cristo Jesus. Você consegue entender? Você conseguiu identificar alguma área da sua vida que está presa? Você conseguiu identificar alguma área da sua vida que está à beira do caminho mendigando? Você conseguiu identificar algum ataque do diabo que tem te colocado em trevas? Existe uma guerra, queridos, entre trevas e luz, entre mentiras e verdades. Aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E hoje a luz de Deus vai vir sobre a sua vida, te trazendo cura, restauração, transformação. Aquelas mentiras que o diabo colocou na sua mente durante anos, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Você vai ser livre daquele mau costume, daquele pecado que você não conseguia se libertar, você vai ser livre hoje. Você vai ser livre daqueles pensamentos de derrota, de fracasso.
aquelas mentiras que o Satanás colocou no teu coração, você vai ser livre hoje, queridos. Hoje. Vamos nos colocar em pé? Se desmutou ali. Queridos, essa palavra falou com você? De alguma forma? Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E é entre você e Deus, queridos. Não adianta